Olá! Desejo que vocês e seus familiares estejam muito bem. Estamos na semana 15 da Academia de Estudo de Fernando Beltrão. Essas são as aulas de Matemática Plus. Nós agora vamos dar continuidade à geometria analítica com o estudo analítico da reta, que tem muito a ver com a função afim. A gente vai ver algumas propriedades a mais que não são estudadas lá quando se estuda as funções afins. Mas preste atenção direitinho e confere que está tudo programado da melhor forma para você aprender, desde o mais simples até o mais aprofundado, englobando as questões que caem no Enem e em outros vestibulares. Confere aqui. Quando nós vamos estudar uma reta, o ângulo que a reta faz com o eixo dos x medido no sentido anti-horário, a gente chama de inclinação. A inclinação é esse ângulo que a reta faz com o eixo dos x medido no sentido anti-horário. Se uma reta for paralela ao eixo dos x, a gente diz que ela tem inclinação zero. Observa que a inclinação, você está girando a sua reta aí, ela está aumentando, na verdade, esse ângulo que ela forma com o eixo dos x medido no sentido anti-horário, a gente está aumentando a medida desse ângulo. Vê que quando a reta ela é paralela ao eixo dos y, ou seja, perpendicular ao eixo dos x, a inclinação é 90 graus. E agora você começa aí, continua girando no sentido anti-horário, você tem uma reta que ela está inclinada para a esquerda. Se fosse uma função afim, você poderia classificá-la como uma função decrescente. Aí você vê que o ângulo, a inclinação, é um ângulo obtuso, porque é medido com o sentido positivo do x, beleza? No sentido anti-horário. Beleza? Então, essa é a inclinação. Então, confere a inclinação. Ó. Vê que a inclinação da reta aqui, ó, ela tem aumentado, é verdade ou não é? A inclinação tem aumentado. Quando essa inclinação você aumenta, vai chegar a um ponto que ela vai voltar a ser paralela ao eixo do x. Então ela volta a ser zero. A inclinação ela tem que ser um ângulo sempre com medida entre 0 e 180 graus. Pode ser zero, mas não pode ser 180 graus. Por quê, Rui? Porque senão a reta que fosse paralela ao eixo do x, ela teria duas inclinações. E para cada reta, nós temos apenas uma única inclinação. Então não esquece, inclinação vai ser esse ângulo medido com o eixo do x no sentido que anti-horário. E ela varia de 0 até 180 graus. Podendo ser zero, mas não podendo ser 180 graus. Beleza? Todo mundo entendeu direitinho que a inclinação é o ângulo que a reta faz com o eixo do x no sentido que anti-horário. Ele vai de 0 até 180 graus. Pode ser zero, mas não pode ser 180. Massa? Mas, por definição, a tangente da inclinação, ela recebe um nomezinho, que é chamado coeficiente angular. Mas eu queria, antes de falar no coeficiente angular, na tangente desse ângulo, eu queria falar para vocês na inclinação ainda. E dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui a inclinação dessa reta seria quantos graus? 60 graus. Vê que quando a reta ela é o gráfico de uma função afim crescente, a inclinação é um ângulo agudo, não é verdade? Entre 0 e 90 graus. Aí veja, a reta agora aqui ela tem uma inclinação de quantos graus? De 150 graus, porque é medido com o sentido que? Anti-horário, desde o semi-eixo positivo do x. Beleza? Então a inclinação aí é 150 graus. Tá massa? Tranquilos? Agora vê só, se nós pegássemos, por exemplo, a reta que é paralela ao eixo do x. Paralela ao eixo do x, essa reta tem inclinação quanto? Zero, como a gente tinha falado. E se ela for perpendicular ao eixo do x, paralela ao eixo dos y, a sua inclinação mede quantos graus? 90 graus. Então, inclinação é isso. E agora, nós vamos estudar o coeficiente angular,
que, por definição, é a tangente da inclinação. Coeficiente angular é a tangente da inclinação. Se liga aqui para aprender bem direitinho o que é o coeficiente angular. Coeficiente angular, por definição, é tangente da inclinação. Esse coeficiente angular, ele também é chamado de declividade da reta. Ou também ele é chamado de taxa de variação quando você estuda função. Então ele pode ser chamado de coeficiente angular da reta, declividade da reta ou taxa de variação da função afim. Tá massa? A gente pode encontrar o coeficiente angular pela tangente da inclinação, quando a gente conhece a inclinação. Mas se nós conhecemos dois pontos distintos, a tangente da inclinação ela pode ser obtida nesse triângulo retângulo. Vê que legal. Esses dois ângulos aí, ó, no triângulo ABC, por que ele tem esse ângulo medindo alfa? Ele tem esse ângulo medindo alfa porque ele é correspondente à inclinação. Então tem a mesma medida. Ângulos correspondentes, né, quando eu tenho paralelas interceptadas por uma transversal, eles têm medidas iguais. E aí, se você faz a tangente como sendo cateto oposto pelo cateto adjacente, você vai ter que vai ser YB menos YA é o cateto oposto e XB menos XA é o cateto adjacente. Ou seja, o coeficiente angular, a declividade da reta, ela pode ser obtida quando você conhece a inclinação, que é a tangente da inclinação, ou quando você conhece dois pontos distintos, que também é a tangente da inclinação, mas você vai usar as coordenadas do ponto como sendo a variação de y dividido pela variação de x, porque é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá legal? Então você pode escrever dessa forma. Não esquece, o ângulo é a inclinação e a sua tangente é o coeficiente angular da reta. O ângulo é a inclinação e a sua tangente é o coeficiente angular da reta. Rui, toda reta ela possui coeficiente angular. A gente vai ver que isso nem sempre é verdade, porque a tangente não existe para qualquer arco. Nós vamos ver que quando é 90 graus a inclinação, não existe a tangente. Beleza? A gente vai falar já já nisso aí. Então, vê só, vamos dar mais um toque aqui. É muito comum nós chamarmos, por exemplo, a reta de mx mais k ou mx mais q, tanto faz aí. Ou ax mais b, você tem a reta. A gente já aprendeu que esse ângulo aí, que eu chamei de alfa, ele é o quê? A inclinação. O alfa é a inclinação. E a sua tangente é o coeficiente angular, não é verdade? Olha, quando a gente tem a reta nessa forma, que a gente vai estudar mais adiante, que é a chamada forma reduzida, esse valor que ela intercepta o eixo dos x é chamada raiz ou zero. E o valor que ela intercepta o eixo dos y é chamado de coeficiente linear. Beleza? Então é o B. Quando você tem a x mais b, o B está sempre ali em y. É a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. Tranquilos? Então vê só. A gente aprendeu que se pegarmos dois pontos distintos, o que é que a gente pode fazer? Tangente da inclinação, que é cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, ΔY dividido por ΔX, vai me dar também o coeficiente angular. Então esse M, esse coeficiente angular da reta, você está vendo aí que pode ser obtido como ΔY dividido por quem? Por ΔX, ou a tangente da inclinação. Tá legal? Que a gente tinha falado anteriormente, só dando continuidade aqui, para você aprender bem direitinho. E agora, existe uma propriedade muito importante, que quando você, eu chamei agora aí de mx mais n, não tem problema nenhum. Então, é como se o que eu chamei de k agora é n. Se eu chamar de mx mais n, eu pegar aí dois pontos distintos, P1 e P2, a gente já sabe que m é o que, galera? ΔY por ΔX. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou então a tangente de alfa, se a gente conhece. Mas se eu pegar um outro ponto lá, a gente vai ver que esse ângulo alfa ali também se repete, que é correspondente ao não. Esses triângulos, inclusive, eles são semelhantes. Então a gente pode fazer que o ΔY
lá daquele triângulo que tem hipotenusa P3, P2, é proporcional ao ΔY daqui. Assim como o ΔX de lá é proporcional ao ΔX daqui. Ou seja, toda vez que o gráfico for uma reta, você pode usar que as variações de x são diretamente proporcionais às variações de y. Não esquece. Toda vez que o gráfico for uma reta inclinada, as variações de x são diretamente proporcionais às variações de y. Toda vez que o gráfico for uma reta inclinada, as variações de x são diretamente proporcionais às variações de y. Ou seja, isso é uma característica da função afim, do tipo ax mais b, mx mais n, de que você quiser chamar aí os coeficientes, mas as variações de y são diretamente proporcionais às variações de x. Isso permite que a gente resolva muitas questões cujo gráfico é uma reta por uma regrinha de 3, simples e direta, usando que as variações de y são diretamente proporcionais às variações de x. Beleza? Como o coeficiente angular é tangente, a gente vai precisar calcular a tangente de vários arcos. E para a gente calcular a tangente de vários arcos, nós vamos usar o seguinte, que tangente é cateto oposto pela hipotenusa, pelo cateto adjacente. Mas quando você tem no ciclo trigonométrico, olha aqui, no ciclo trigonométrico, o raio é 1. Aí, se isso aqui é 1, cateto oposto dividido por 1 é cateto oposto. Então, se o cateto adjacente a x é 1, então a tangente vai ser o cateto oposto nesse caso. Então, esse eixo aqui, ó, essa reta que é tangente ao ciclo trigonométrico na origem dos arcos, é o eixo das tangentes. Vê que o arco está aumentando, a tangente está aumentando. Quando chegar aqui no 90 graus, no π sobre 2, a tangente não existe. Por quê? Porque essa direção radial que está interceptando o eixo das tangentes, ela vai ser paralela ao eixo das tangentes. Uma outra maneira de você perceber que lá em 90 graus e em 270 graus, em π sobre 2 ou 3π sobre 2, a tangente não existe, é você lembrar que o cosseno é zero. E como tangente é seno sobre cosseno, lembra que jamais dividirás por zero. Então não pode. Então veja, não existe tangente lá em π sobre 2, 90 graus, ou em 3π sobre 2. Porque o cosseno é zero e essa direção radial nunca vai interceptar o quê? O eixo das tangentes. Beleza? Então essa é a tangente. Galera, como é o sinal da tangente? No primeiro quadrante, a tangente é positiva. Você está vendo aí. Aí no segundo quadrante, ó, vê que a tangente, ó, ela é negativa aqui, né, galera? Tá vendo aqui, ó, tangente negativa. Aí no terceiro quadrante, ela voltou a ser o quê? Positiva. Não é verdade? Ela voltou a ser positiva. E no quarto quadrante, Rui, no quarto quadrante, ó, vê que ficou paralela, não existe. Aí agora, ó, no quarto quadrante, a tangente tá o quê, galera? Tá nesse semi-eixo que eu denotei por amarelo, ela tá o quê? Negativa. Então a tangente ela é positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos quadrantes o quê? Pares. Positiva nos ímpares e negativa nos pares. Isso vai ser importante para a gente, Rui? Vai demais. Por quê? Porque o coeficiente angular da reta não é a tangente da inclinação? Então toda vez que você tiver uma reta crescente, a sua tangente ela é positiva, o coeficiente angular da reta é positivo. Se a reta for decrescente, a inclinação é um ângulo obtuso, é como se estivesse no segundo quadrante, e a tangente é o quê? Negativa. Então, a tangente é positiva primeiro e terceiro, negativa aonde, galera? Segundo e quarto. Tá certo? Beleza? Isso é importante porque o coeficiente angular da reta é a tangente. Então lembra que a gente até aprendeu setaco 12, 13 e 14. Por que setaco 12, 13 e 14? O seno é positivo acima, primeiro e segundo. Negativo abaixo, segundo e terceiro. Cosseno é positivo à direita, primeiro e quarto. Negativo à esquerda, segundo e terceiro. Aí tangente é positiva nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro. Negativa aonde? Nos pares, segundo e quarto. Também estudamos em trigonometria. Tem aí 9 aulas, galera, de trigonometria. Toda trigonometria detalhadazinha aí para vocês. Quem não assistiu, confere aí. Aproveita para colocar a casa em dia.
Aí o que é que você tem? Se você tiver um arco, por exemplo, alfa no primeiro quadrante, o simétrico em relação a ele no segundo quadrante é 180 menos alfa. Mas vê que a tangente, o que, galera? De 180 menos alfa, ela é menos a tangente de alfa. Se aqui é tangente de alfa, aqui vai ser menos a tangente de alfa. Então isso ajuda bastante a gente. Por quê? Porque a tangente de 120 é menos a tangente de quanto falta para quanto? Para 180, menos a tangente de 60. A tangente de 150 é menos a tangente de 30. E a gente vai usar isso aí. Então o que é que a gente tem aqui? Ó? Vê só. Tangente de 0 é 0. Tangente de 30 graus, a gente 30, 45, 60, a gente tem que conhecer, não é verdade? É raiz de 3 sobre 3. Aí a tangente de 45 a gente também tem que conhecer, é 1. A tangente de 60 é qual? Raiz de 3. A tangente de 90 a gente já viu que não existe. Então não vai existir o coeficiente angular da reta. Aí agora, a tangente de 120, ela é menos a tangente de 60, então é menos raiz de 3. A tangente de 135 é menos a tangente de 45. E a tangente de 150 é menos a tangente de quanto? De 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Se liga, tangente de 120, menos tangente de 60. Tangente de 135, menos tangente de 45. Tangente de 150, menos a tangente de 30. Tá massa? Então, olha o que a gente tem aqui. Quando a reta ela é crescente, a sua tangente é positiva, porque a inclinação é um ângulo agudo, e a tangente de um ângulo agudo é a tangente do primeiro quadrante, que ela é positiva. Agora, quando a reta tem uma inclinação como um ângulo obtuso, a tangente é negativa. Não é verdade? Porque está no segundo quadrante, o arco ali. Então a reta é decrescente. Quando a reta é perpendicular ao eixo do x, a gente diz que a tangente não existe. Porque a inclinação é 90 graus e tangente de 90 não existe. Então o coeficiente angular da reta não existe. E quando a reta é paralela ao eixo do x, a gente sabe que a inclinação é zero e a sua tangente é zero e o seu coeficiente angular da reta também é zero. Então reta paralela, ela tem inclinação zero. Reta crescente tem inclinação e coeficiente angular zero. Reta crescente tem inclinação ângulo agudo e coeficiente angular positivo. Aí você vai girar. Aí reta decrescente tem inclinação ângulo obtuso e coeficiente angular negativo. E a reta perpendicular ao eixo do x, o que é que acontece? Ela tem inclinação 90 graus, mas a tangente não existe, então o coeficiente angular não existe. A massa crescente, coeficiente angular positivo. Decrescente, coeficiente angular negativo. Paralela ao eixo do x, que é a constante, a função constante, ela tem inclinação, coeficiente angular zero. E reta perpendicular ao eixo do x não tem coeficiente angular. Exemplo 1. Encontre a inclinação da reta que passa pelos seguintes pontos. Na letra A, o ponto de coordenadas 1 raiz de 3 e o ponto de coordenadas 4, 2 raiz de 3. Nós sabemos que o m, o coeficiente angular da reta, é ΔY por ΔX. Se eu conheço dois pontos, eu posso encontrar esse coeficiente angular da reta. Então a gente vai fazer a variação de y, 2 raiz de 3 menos raiz de 3, sobre 4 menos 1. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Mais m é a tangente de alfa. Se m é a tangente de alfa, nós vamos ter que tangente de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3. Então já significa dizer que alfa é um arco do primeiro quadrante, porque a inclinação de uma reta ela deve variar de 0 até 180 graus. Pode ser 0, mas não pode ser 180. Então, qual é o arco do primeiro quadrante cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? É 30 graus. Então, essa reta que passa por esses pontos tem inclinação 30 graus.
Já na alternativa B, ele quer a reta que passa pelos pontos 2, menos 3 e menos 4 e 3. Usando mais uma vez que o m é ΔY por ΔX, nós vamos ter que 3 menos 3, o ΔY, sobre menos 4 menos 2. Isso aqui vai dar 3 mais 3, 6, sobre menos 6. O m dá menos 1. Então, já temos que a tangente de alfa, a tangente, vou chamar aqui de alfa 2 para não confundir com outro, que é menos 1. Qual é o arco cuja tangente é menos 1? É claro que se alfa é um arco de 0 até 180 graus, significa dizer que alfa está no segundo quadrante. Se fosse tangente igual a 1, seria 45 graus. Como é tangente igual a menos 1, é 180 menos 45, ou seja, é 135 graus a tangente de alfa. O alfa é 135 graus. O ângulo cuja tangente é menos 1, no segundo quadrante. Já na letra C, nós temos outros dois pontos, 2, 5 e menos 5, 1. Fazendo a mesma coisa, que m é ΔY por ΔX, nós vamos ter 5 menos 5 sobre menos 1 menos 2. Isso vai dar 0 por menos 3, que dá 0. Se o m dá 0, a tangente nesse terceiro caso é 0. Então significa dizer que alfa é 0, não é verdade? Essa, inclusive, é uma reta que vai ser paralela ao eixo de quem? Das abscissas, paralela ao eixo do x. Inclusive, a gente vai ver que essa é a reta y igual a 5. O y é sempre constante igual a 5. Na letra D, eu tenho os pontos menos 1, 2 raiz de 3 e 5, 0. Eu sei que m é ΔY por ΔX. Então vai ser 0 menos 2 raiz de 3 sobre 5 menos 1. Rui, eu podia fazer 2 raiz de 3 menos 0? Poderia. Mas aí você também teria que trocar a ordem aqui. Isso vai ser menos 2 raiz de 3 sobre 6. Isso aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Então significa dizer que a tangente nesse quarto caso é menos raiz de 3 sobre 3. Já caracteriza que esse alfa 4 é um arco que está no segundo quadrante, entre 90 e 180 graus. Mas, se fosse tangente igual a raiz de 3 sobre 3, era 30 graus. Então, significa dizer que é 180 menos 30, é 150 graus. Já na letra D, olha o que nós temos na letra D. Ele diz o seguinte, nessa alternativa D. Ele quer a inclinação da reta que passa por esses dois pontos. Se nós fizermos que m é ΔY por ΔX, nós vamos ter 5 menos 4 sobre menos 3 menos 3. Isso vai ter 5 menos 4 dá 1 sobre 0. 1 sobre 0 não existe. Não existe. Então, significa dizer que a inclinação aqui é 90 graus. É aquele caso que a reta ela vai ser perpendicular a que eixo? Ao eixo do x. É que a reta forma um ângulo de 90 graus com o eixo do x. Ela vai ser perpendicular pelo eixo do x. Inclusive, a equação dessa reta é a reta x igual a menos 3. Que você vê que o x é uma constante igual a menos 3. Uma maneira de encontrar a equação da reta é usar o coeficiente angular da reta que passa por dois pontos, que é dado pela variação de y
pela variação de x, por essa razão. A variação de y dividida pela variação de x. Quando a gente tem uma reta, que essa reta tem uma inclinação alfa e um coeficiente angular m, nós sabemos que m é ΔY por ΔX. Se usarmos isso para um ponto M, x0, y0 e um ponto P qualquer da reta, porque encontrar a sua equação é generalizar para um ponto qualquer, é pegar a relação que qualquer ponto daquela reta ou daquela curva satisfaz, então eu vou ter o seguinte, que M é ΔY por ΔX, nós vamos ter que M é y menos y0 sobre x menos x0. E se a gente faz meio pelos extremos, você vai ter x menos x0 é igual a m, vezes m é igual a y menos y0. Invertendo aí a ordem aí da igualdade, nós vamos ter que y menos y0 é igual a mx menos x0. Essa é a chamada equação fundamental da reta. É uma maneira de encontrar a reta conhecendo um ponto e o seu coeficiente angular, ou a sua inclinação, porque o coeficiente angular é a tangente da inclinação. Então a gente tem essa maneira de encontrar a reta conhecendo um ponto e o seu coeficiente angular. É a chamada ioiô M-xoxô. Ioiô M-xoxô. O que é isso, Rui? Y menos y0 é igual a m x menos x0. Massa? Exemplo 2. Encontre a equação da reta nos seguintes casos. Eu vou usar a forma fundamental de se encontrar a equação da reta. O famoso ioiô M-xoxô. É ou não? Vou usar essa expressão que é a equação da reta que passa por quem? Pelo ponto x0, y0 e tem coeficiente angular m. Olha, nesse primeiro caso, ele já deu a equação da reta que passa por esse ponto e possui coeficiente angular m. Então a gente vai fazer y menos y0 é igual a m x menos x0. Então você vai ter y, esse é o meu x0, y0, e esse é o meu m, não é verdade? Então a gente vai ter y menos 1 é igual a quanto? 2 vezes x menos 3. Então nós vamos ter que y menos 1 é igual a 2 vezes x mais 3. Então nós vamos ter o seguinte, que y menos 1 é igual a 2x mais 6. Y é igual, joga para lá, 2x mais 7. Você vê que quando você tem uma equação de uma reta, ela tem que satisfazer a todos os pontos da reta. Se você substituir um ponto da reta aqui, vai tornar uma sentença verdadeira. Veja que aqui o m realmente é 2, na verdade, m é igual a 2. E quando a gente fizer x igual a menos 3, o y tem que dar 1. Bora ver? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 7 dá 1. Então, ok. Realmente, essa é a equação da reta. Já no exemplo B, ele quer a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Vou fazer de uma primeira maneira. Essa primeira maneira é pela chamada condição de alinhamento, que estudamos aí na semana 14, pela condição de alinhamento. Rui, como é a condição de alinhamento? É que o dispositivo prático ou determinante ele deve ser igual a zero, ou seja, nós fazemos menos 2, menos 3, menos 1, 5, aí coloca um ponto genérico, na verdade, e repete o primeiro. Menos 2, menos 3, isso deve ser igual a zero. Lembra que para a direita mantém o sinal. Para a esquerda a gente muda o sinal. Então aqui vai dar
menos 10, aí menos y, menos 3x. Aí agora a gente vai mudar o sinal. Se deu menos 2y, vai dar mais 2y. Se deu mais 5x, vai ficar menos 5x. E se ficou aqui menos com menos dá mais 3, aí vai ficar menos 3. 2y menos y dá y. E aqui, ó, menos 8x, vem para cá, dá mais 8x. E aqui daria menos 13, então vai ficar mais 13. Essa foi a equação da reta que passa por esses pontos, usando a condição de alinhamento. Vamos ver se satisfaz. Quando x for menos 2, 8 vezes menos 2 dá menos 16. Menos 16 mais 13 dá menos 3. 8 vezes menos 1 dá quanto? Menos 8 mais 13 dá 5. Ok. Essa foi a primeira maneira, mas vamos fazer de uma segunda maneira. A segunda maneira, nós vamos usar a equação na forma fundamental, que está aqui, não é verdade, galera? Ioiô, ioiô, m, xoxô. Olha, o meu x0, y0 pode ser qualquer um desses pontos, mas o meu m eu vou ter que achar como sendo ΔY por ΔX. Então, se a gente chega aqui, ó, ΔY por ΔX vai ficar 5 menos menos 3 sobre menos 1 menos menos 2. Isso vai ficar 8 dividido por 1, que dá 8. Então, o meu m já é 8. E eu vou usar como x0, y0, por exemplo, esse aqui. Então, vai ficar 8 menos 5. Podia ser o outro, Rui? Sim, qualquer ponto da reta. Igual a 8, x, olha, se liga, ó, menos menos 1. Já vou botar x mais 1. Isso vai ficar y menos 5, distribui, é igual a 8x mais 8. Esse menos 5 está aqui, vai para lá, negativo, vai para lá somando. Dá 8x mais 13, que corresponde aqui. Então, essa é a primeira maneira, pela condição de alinhamento, e essa é a segunda maneira, pela equação fundamental da reta. Já na alternativa C, ele quer a equação da reta T que tem inclinação 45 graus e que passa por esse ponto. Mais uma vez, eu vou usar aqui y menos y0 é igual a m x menos x0, beleza? Então, qual é o m? Mas lembra que m é a tangente da inclinação. A gente aprendeu que, por definição, o coeficiente angular da reta é a tangente da inclinação, ou seja, tangente de 45 é 1. Então vai ficar y menos 3, que é o y0, igual a 1, x menos 1. Menos 1, então dá mais 1. Então esse menos 3 já vem para cá, vai ficar mais 3, vai ficar 3 mais 1, 4. Então encontrei a equação da reta, que tem inclinação 45 graus e que passa pelo ponto menos 1, 3, como sendo y igual a x mais 4. Vamos ver. O m aqui é 1 e a tangente 45 é 1. Ok. Agora, quando x for menos 1, o y é 3. Quando eu substituir menos 1, 3 também. Então, ok. Uma vez encontrada a equação da reta, nós temos duas maneiras clássicas de representá-la. A primeira forma é a forma geral, que é ax mais by mais c igual a 0. Essa forma ela é caracterizada em que um dos membros é 0, um dos lados da igualdade da equação é 0. O que não pode acontecer aí é que A e B não podem ser simultaneamente nulos. A e B não podem ser simultaneamente nulos. Pode A ser igual a 0? Sim, desde que B seja diferente de 0. Pode ser B igual a 0? Sim,
desde que A seja igual a zero. Agora, pode ser A e B juntos, simultaneamente, iguais a zero? Não. Então, a equação na forma geral é na forma AX mais BY mais C igual a zero. Ela vai ser importante para chamar a distância do ponto à reta, que nós vamos ver no vídeo 3 da semana 15. É a aula de Matemática Plus, número 45, que nós vamos ver a distância do ponto à reta, que é importante a equação nessa forma. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e tivesse, por exemplo, a reta de equação 5x mais 2y mais 1 igual a zero. A é 5, que é o coeficiente de x. B é quanto? 2. E C é 1. É muito perigoso você perguntar os valores de A, B e C na forma geral. Então, quando uma questão do vestibular pergunta isso, são sérios problemas. Por quê, Rui? Se eu tivesse essa equação aí, 5x mais 2y mais 1 igual a zero. Aí o cara achou A igual a 5, B igual a 2, C igual a 1. Mas se eu multiplicasse todo mundo por 2, eu ia ter 10x mais 4y mais 2 igual a zero. E quando a gente multiplica ambos os membros de uma igualdade por 2, elas vão representar os mesmos pontos no plano cartesiano. Então é a mesma reta. Então, não posso perguntar isso, a não ser que ele coloque a condição que eles não tenham mais divisores comuns, à exceção do número 1. Ou seja, é como se tivesse na forma simplificada. Ok? Se eu tivesse a equação x menos y igual a zero, está na forma geral. Nesse caso aí, quando é expressa dessa forma, o A é 1 e o B é quanto? Menos 1. E o C, 0, não é verdade? Que é o termo aí independente. E se eu tivesse a equação 3x mais 7 igual a 0, era A igual a 3, B igual a 0 e C igual a 7. Tá massa? Essa é a forma geral da equação da reta. Você encontra a equação da reta, por exemplo, usando a forma fundamental, então aquela condição de alinhamento que a gente tinha estudado na semana 14, e coloca nessa forma geral, se ele pedir na forma geral. Mas também tem a forma que é mais conhecida, que é a forma reduzida, que a função afim, ela é até expressa assim, né? Sendo que normalmente a gente usa y igual a ax mais b. Nessa forma reduzida, as informações geométricas elas estão mais claras, porque aqui, quem multiplica x, o coeficiente de x na forma reduzida, é o coeficiente angular da reta. E o termo independente, que é o b na função afim a x mais b, aqui eu chamei de mx mais q, é o quê? Ele é o termo independente, o termo que não tem o quê? Não é nem coeficiente da variável x, nem coeficiente da variável y. A gente sabe também que quando esse m é positivo, a reta é crescente. Quando o m é negativo, a reta é decrescente. Quando o m é zero, o que é que acontece? A reta ela é paralela ao eixo de quem? Do x. E quando o m não existe, ela é perpendicular, que é o coeficiente angular da reta. Se liga que o coeficiente linear da reta, ele é o intercepto com o eixo dos y. Ele é a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. No eixo dos y, o x é sempre zero, então a gente vai ter x igual a zero e y igual a quê? O ponto de interseção com o eixo dos y. Beleza? Então, m é o coeficiente angular e q é o coeficiente linear. Então, como é a forma geral? Y igual a ax mais by mais c igual a zero. E como é a forma reduzida? Y igual a mx mais q. M coeficiente angular, q coeficiente linear. Tá legal? Olha esses exemplos aqui. Se eu chegasse e tivesse a reta definida pela equação y igual a x menos 2. O coeficiente angular da reta, o m, é 1, e o coeficiente linear da reta é menos 2. Se eu tivesse a reta da equação y igual a raiz de 3x mais 6. Coeficiente angular, raiz de 3. Coeficiente linear, 6. Olha, esse coeficiente angular é a tangente da inclinação. Se a tangente é raiz de 3, qual é o ângulo que a tangente é raiz de 3? 60 graus.
Então a gente teria que ela tem uma inclinação de 60 graus, não é verdade? Agora, se eu tivesse y igual a zero, o m é zero, o coeficiente linear é zero, e o coeficiente angular linear é zero, e o coeficiente linear também é zero. M é zero e Q é zero. Quando m é zero, essa é uma reta paralela ao eixo de quem? Do x. É o próprio eixo do x aí, não é verdade? Tranquilos? E na reta y igual a menos 3x sobre 5, o m é menos 3 e o q é zero. Essa é uma reta decrescente, né? Porque o m é negativo. Na equação reduzida da reta, se liga que nós temos o seguinte, né? A reta, se ela for do tipo mx mais q, o ângulo que ela forma ali com o eixo do x é chamado de inclinação. Nesse caso, o m é positivo. Ó. Vê que o q é o intercepto com o eixo de quem? Dos y. É a ordenada do ponto de interseção. E quando o m é negativo, ó, vê como é que ficou legal. Ela ficou o quê, galera? Decrescente, quando o m é negativo. Então vamos ver de novo aqui, ó. M positivo, crescente. M negativo, ela é o quê, galera? Decrescente. Então vê que na forma reduzida do tipo mx mais q, as informações geométricas estão mais claras. Exemplo 3. Durante o ciclo hidrológico completo, considera-se que o volume total de água que passa por uma determinada seção do rio no estuário de uma bacia hidrográfica é igual ao volume de água precipitado da bacia menos o volume de água que volta para a atmosfera, por evapotranspiração. Em determinado ano, o volume total de água que passou por essa seção do rio foi de 20 milhões de metros cúbicos e a profundidade média anual nesse ponto do rio foi de 30 metros. No ano seguinte, na mesma seção, o volume de água e a profundidade média QH estão representados no gráfico a seguir. Sabendo-se que o volume de água precipitado, tanto quanto a perda por evapotranspiração aumentaram de um ano para outro em 0,49% e que o gráfico utiliza a mesma escala, vai ser quanto? Veja, se aqui tem 20 milhões, não é verdade? 20 milhões de metros cúbicos, porque ele botou milhares aí, 1000 vezes 1000 vai dar milhões. Esses 20 milhões, eu sei que daqui para aqui teve um aumento de quanto? Daqui para aqui teve um aumento de 0,49%. Aumentou 0,49%. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular 0,49% desses 20 mil milhares. Então, eu vou botar de 20 mil aqui. Ó. Na verdade, são 20 milhões. Na verdade, dá para simplificar aqui, ó, 2 zeros, na verdade. E nós vamos ter 200 vezes 0,49. Se fosse 100, dava 49. Com 49, então dá 98. Então, quer dizer que daqui para aqui aumentou quanto? 98. Isso aqui era 20.098 milhares de metros cúbicos. E aqui vai ser H menos 30. Eu tenho uma reta aqui, né? A inclinação dela vai medir 10 graus também. E se eu tenho ângulo cateto oposto e cateto adjacente, eu posso aplicar a tangente de 10 graus, que é cateto oposto, H menos 30, sobre 98. Mais a tangente, ela é a razão entre o quê? Seno e cosseno. Tangente de x é a razão entre o seno de x pelo cosseno de x. Não é verdade? Desde que o cosseno seja diferente de zero, porque nem sempre a tangente existe. A tangente só existe quando o cosseno é diferente de zero. Então, vamos usar essa relação, que tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Como o seno de 10 graus foi dado e o cosseno de 10 graus também foi dado, H menos 30 sobre 98. Se viermos aqui, ó, nós vamos ter seno de 10 é 0,17, seno
cosseno de 10 é 0,98, h menos 30 sobre 98. 98 dá para a gente simplificar aqui, né? Com 0,98. Vai dar 100, não é? 100. E se fazemos meio pelos extremos, nós vamos ter que... Isso é 17. Então, vamos ter que h é 47 metros. Essa é a altura média, cuja resposta está na letra D. Exemplo 4. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos da operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial os procedimentos adequados. Então, a tabela mostra a altitude y da aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início do procedimento de pouso. Você vê que aqui variou quanto? Como é a variação aqui? Aqui variou 5, quando aqui diminuiu 2.000. Aí aqui o mesmo esquema, variou mais 5, quando aqui diminuiu quanto? 2.000. Se está acontecendo sempre isso, você vê que as variações do tempo são diretamente proporcionais às variações de altitude. Então, se ΔY é diretamente proporcional a ΔT, significa dizer que é uma função do tipo y igual a A, né, ou M, vou dizer AT mais B, ou então que MT mais Q. Ou seja, é uma função do tipo afim, é uma reta, porque as variações de y são diretamente proporcionais às variações de x. Esse A ou M, a gente sabe que é o ΔY dividido por ΔX, que no caso é ΔT. Então você vê que aqui foi 8.000 menos 10.000 sobre 5 menos 0. Ou seja, vai dar menos 2.000 dividido por 5, que vai dar menos 400. Então, a minha reta ela já é da forma menos 400t mais b. Rui, o que é que eu faço para achar esse b? Basta substituir qualquer um dos pontos. Por exemplo, quando t for 0, o y é 10.000. Se nós substituirmos aqui, t e y, o que é que a gente vai ter? 10.000 é menos 400 vezes 0 mais b. Então, vamos obter que b é 10.000. Se b é 10.000, o que é que a gente vai ter? E a é menos 400. A função é do tipo menos 400t mais 10.000. Essa é a equação da reta, cuja resposta está na letra D de dado. Exemplo 5. A equação da reta mostrada na figura a seguir é: eu tenho no plano cartesiano, quero encontrar a equação da reta. Há várias maneiras de se encontrar. Eu, por exemplo, poderia dizer que y é menos y0 é igual a m, x menos x0, a chamada forma fundamental. Ioiô, m, xoxô. Rui, como é que eu acho esse m? Lembra que esse m é ΔY por ΔX. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas 0, 3. Esse ponto aqui tem coordenadas menos 4, 0. Então, se é ΔY por ΔX, nós vamos fazer 3 menos 0 sobre 0 menos 4. Ou seja, o m é 3/4. Então, vamos ter y, vou usar esse ponto como sendo x0, y0. Podia ser o outro também.
você vai ter y menos 3 é igual a 3 quartos de x menos 0. 3x, aqui meio pelos extremos, é igual a 4y menos 12. Então, você vai ter que 3x menos 4y mais 12 igual a 0. Essa é a equação da reta, que está na forma geral, inclusive, cuja resposta está na letra B de bola. Um outro detalhe que a gente poderia fazer é a chamada forma segmentária. É bem específico porque não é toda a reta que possui essa forma segmentária. A reta, quando você tem as interseções com os eixos cartesianos. Se a reta for paralela a um dos eixos, não vai valer isso. Então, por exemplo, digamos que aqui ela intercepta no ponto em coordenadas P0 aqui, ó, 0 aqui. Essa reta vai ser x sobre P mais y sobre Q igual a 1. Essa é a equação da reta. Essa é a equação da reta na forma segmentária. Se nós usarmos essa forma aqui, você vai ter que nós vamos ter x sobre menos 4 mais y sobre 3 igual a 1. O MMC aqui é 12, por exemplo. 12 dividido por menos 4 dá menos 3x. 12 dividido por 3 dá 4y igual a 12. Então, se jogarmos para lá, por exemplo, vamos ficar com 3x menos 4y mais 12 igual a 0. Mas é uma maneira bem específica e isso pode ser obtido como consequência disso. Ok?